A senadora Damares Alves concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o SBT News e falou sobre uma fragilidade na candidatura de Flávio Bolsonaro, informação que está lá no nosso site, o SBT News também. Inclusive, a entrevista ao programa Sala de Imprensa da nossa Basília, a senadora Basília Soares, A senadora relatou situações em que a pauta para mulheres foi minimizada por integrantes e aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que para ela não pode se repetir na campanha de Flávio Bolsonaro. Damares pediu a escolha de uma mulher como vice na chapa, o que, segundo ela, não foi respondido até agora. Em 2022, a gente lembra, Jair Bolsonaro chegou a cogitar uma mulher de vice, mas acabou por anunciar o nome do ex-ministro Braga Neto, que atualmente está preso pela tentativa de golpe aqui no nosso país. Vou voltar com os nossos analistas, até porque também isso foi lembrado nessa entrevista que a gente fez na sexta-feira pelo senador Ciro Nogueira, a ausência de uma mulher na campanha das últimas eleições. Tem possibilidade de uma mulher como vice para compor essa chapa? O que está sendo aventado aí em Brasília, hein, Vitória? Olha, acho difícil. A princípio, claro, circula o nome da senadora Tereza Cristina, mas a gente tem que lembrar que a senadora Tereza Cristina é do PP, é de outro partido, e isso teria que entrar no cálculo de Flávio Bolsonaro e de Valdemar da Costa Neto como uma possibilidade já de fechar o acordo com o PP. E até o momento o PP não sabe se vai de fato apoiar Flávio Bolsonaro. Ciro Nogueira, inclusive, nos disse que ele vai tomar essa decisão de oficializar esse apoio lá para abril, maio, que por enquanto ele está estudando para ver se Flávio Bolsonaro consegue dialogar melhor com esse eleitorado de centro, que ele não fale apenas para a bolha. Existe também, claro, sempre vai existir a possibilidade de Michele Bolsonaro circular ali para ser um dos nomes da chapa presidencial, mas Valdemar da Costa Neto quer que ela realmente seja a senadora candidata ao Senado no Distrito Federal, o que Michele Bolsonaro provavelmente já teria grandes chances, assim como Damares Alves, que também tem pretensões ao governo do Distrito Federal, mas o que a gente destaca é que existem poucos nomes na direita hoje que poderiam ocupar esse cargo de acordo com lideranças do PL. O que eles estão, portanto, estudando é como que um vice poderia amarrar parcerias com partidos de centro. E para isso eles vão ter que esperar. No entanto, a figura do vice nem sempre tem um efeito eleitoral de imediato. A gente teve, é claro, um bom efeito para o presidente Lula em 2022, porque a chapa Lula-Alckmin foi uma surpresa, acabou reverberando muito a parceria Lula-Alckmin, mas as pesquisas traziam que, de fato, o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin não trazia tantos votos. Então, existe também uma dúvida das lideranças partidárias se, de fato, o nome a vice pode mesmo angariar mesmo votos para a chapa eleitoral ou se ajuda apenas nas costuras partidárias, ou ajuda pelo menos na imagem da chapa nessas costuras partidárias. Talvez um nome de uma mulher na cabeça de chapa, aí sim poderia ajudar, principalmente a direita, a conseguir atrair um voto que ela não tem, que é a da mulher de baixa renda. É muito difícil para a extrema-direita ainda conseguir angariar esses votos. Parte desses votos a direita ainda consegue atraindo o público evangélico, parte ali do eleitorado evangélico, que é a mulher de baixa renda e evangélica, mas mesmo assim o presidente Lula, principalmente, além da esquerda, mas a figura do presidente Lula ainda atrai muito o voto feminino e o voto feminino de baixa renda. Então ainda é um mistério a ser desvendado pela direita como atrair o voto dessa mulher. Figuras como Michele Bolsonaro ou até mesmo Damares Alves poderiam gerar mais empatia do público feminino. Mas daí a gente coloca se o efeito da vice na chapa tem o mesmo peso de que teria na cabeça de chapa. O Brasil, ele não tem muito uma cultura de estudar o nome de vices, né? De olhar para quem está na vice de chapa, sempre olha para quem está na cabeça de chapa. Então, tudo isso tem que ser avaliado e colocado na mesa de debate. A ver se Jair Bolsonaro teria, inclusive, disposição para negociar um nome de uma mulher na vice, na chapa,
ou se ele ia querer uma chapa mais masculina. Também isso teria que ser negociado por Valdemar, junto a Valdemar da Costa Neto. Mas tudo isso vai depender muito da costura que Valdemar da Costa Neto vai ter que fazer com partidos de centro para essa vaga a vice na chapa, por enquanto, na chapa de Flávio Bolsonaro. Roberta. E, Ander, sairia do padrão das chapas e das composições que vêm sendo feitas, né? Pelo menos pelo que a gente tem observado. Roberta, é isso mesmo. Eu participei dessa entrevista com a Damares e ela estava realmente muito incomodada com o fato de a parte ali da direita não olhar o eleitor feminino, as mulheres, com mais atenção. Para ela, esse é um grande erro da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela que foi ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, comandou essa pasta. Ela falou que lá atrás, quando ela era ministra, muitas vezes ela queria fazer algumas ações no ministério, mas essas ações eram barradas ou acabavam ficando escondidas, porque muitos conservadores que ficavam ali aconselhando o ex-presidente Jair Bolsonaro achavam que essas ações iam ser consideradas feministas e aí por isso não caberia ali no governo Bolsonaro. Então ela reclamou bastante dessa dificuldade de conseguir de a direita conseguir fazer ações voltadas para as mulheres, e aí é nesse contexto que ela sugere essa vice-mulher. Ela falou no nome da Tereza Cristina, mas é claro, como a Vitória falou, vai depender da composição partidária, porque o PP ainda não decidiu se vai mesmo apoiar Flávio Bolsonaro, até porque há muita dúvida, né, sobre o perfil da candidatura, se vai ser uma candidatura mais moderada, se vai ser uma candidatura mais de extrema-direita. Então, de fato, agora a gente não consegue cravar, né, bater o martelo se vai ser uma vice-mulher ou não, se os partidos vão estar apoiando, mas acho que muitos aliados vão fazer essa sugestão. Começou com a Damares, eu acho que mais figuras políticas ali da direita vão tentar colocar uma mulher na chapa para justamente dar essa roupagem mais de centro que o Ciro Nogueira nos falou que seria essencial para essa candidatura do Flávio. A Damares, inclusive, se colocou à disposição para fazer campanha, para aconselhar o Flávio durante a campanha eleitoral nesses temas mais voltados para minorias, mulheres, indígenas. Ela, inclusive, falou nessa entrevista que se ela fosse sugerir um cargo, se ela fosse pedir um cargo num eventual governo Flávio Bolsonaro, seria de presidente da FUNAI. Então, a Damares está muito voltada para essas minorias, para esses públicos, tentando trazer esse eleitor que vota mais na esquerda, historicamente, tentando trazer esse eleitor para a direita. A gente tem que ver se a campanha do Flávio vai aceitar essa dica, esse conselho da Damares e se isso vai ser, de fato, colocado em prática. Roberta. Tem, inclusive, um trechinho da entrevista, da fala da senadora, a nossa Basília Rodrigues. Vamos ouvir. Com o voto que a direita vai ter que ter um cuidado muito grande. Eu acredito que é com o voto feminino. E acho que nós perdemos muito no voto feminino em não dizer tudo que a gente fez pela pauta feminina no governo anterior. Há uma confusão entre os conservadores entre o que é uma pauta feminina e o que é feminismo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que vou cortar na carne agora, tá? É bem ruim o que eu vou falar, mas são coisas que não podemos mais esconder. Nós trabalhamos 2 anos, nosso ministério com o Ministério da Justiça, para construir o decreto do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E o nosso plano é maravilhoso. E na hora de Bolsonaro assinar o decreto, que nós deveríamos ter enchido o palácio de delegadas, juízas, desembargadoras, ativistas, todo mundo, o Bolsonaro foi orientado por alguns conservadores de assinar de madrugada, porque feminicídio é uma palavra feminista. Então, essas pautas tão interessantes e tão necessárias para a mulher, o governo conservador era tímido em anunciar e em mostrar. E aí a gente perdeu o voto feminino. A direita aprendeu isto e eu acho que agora, em 26, Flávio, amigo Flávio, pensa numa mulher para vice, tá? Nós temos excelentes mulheres para serem suas vice. Eu acho que isso vai
vai mudar muita coisa na proposta. Quem tiver uma vice-presidente ou quem tiver uma candidata a presidente vai contar muito no voto feminino.